Saudações a todos, todas e todes. Esta é a gravação que eu estou apresentando do nosso primeiro episódio com um entrevistado do Jornada Mágica. É um episódio com o meu querido amigo Edu Parmegiani, um camarada que eu tenho uma profunda admiração e com o qual eu sei que eu me conecto muito bem justamente porque a gente tem uma afinidade muito grande de sermos dois nerds que gostam de estudar e aprofundar o conhecimento sobre qualquer coisa que aparece na nossa frente. Também pela relação que ele tem com a arte, com o teatro, que é uma coisa que me encanta muito, por eu também ver um significado muito profundo e forte da relação com a teatralidade, com a vivência mágica, e que hoje é também um estudante de ciências da religião que oferece o seu trabalho falando a respeito de magia, falando a respeito de espiritualidade na internet e que tem o seu próprio espaço, o Círculo do Contém Magia, para poder ajudar pessoas no seu desenvolvimento com a espiritualidade, com a magia. Então, este que sou eu fazendo a introdução deste episódio e vocês vão assistir a seguir a gravação que eu fiz junto com o Edu. Lembrando que todo episódio de cada convidado tem depois um momento em que eu peço para esse convidado falar de algum exercício, de alguma prática mágica que eles querem oferecer para os ouvintes, como uma coisa que incrementa na jornada dos ouvintes. Então, se vocês quiserem poder acessar esse episódio que vem depois, esse material extra, eu sugiro vocês se inscreverem como apoiadores do projeto no Catarse, cujo link está aqui em algum lugar na descrição deste episódio. Um bom episódio de Jornada Mágica para vocês e até por acaso. Trago junto com o nosso podcast hoje para vocês o meu camarada queridíssimo Edu Parmegiani. Uou, que introdução maravilhosa, que alegria estar aqui. Olá a todas, todos e todes, sejam todos muito bem-vindos aqui, muito feliz. Faltos, obrigado pelo convite, que alegria estar aqui, cara, que honra poder estar aqui nesse episódio de estreia, desse que eu já prevejo ser um podcast que vai para longas datas aí, trazendo muito da realidade mágica para as pessoas, porque a gente vive num mundo em que todo mundo quer o filme da Disney, o filme do Harry Potter, mas não entende todo o perrengue que tem por trás dessa jornada de desenvolvimento e crescimento da magia. Então, parabéns pela iniciativa, é uma honra estar aqui. Maravilhoso. Eu prometi que eu iria te surpreender na hora de fazer a apresentação. Consegui te surpreender? Muito! Pois é, Edu. Para poder estrear esse podcast, eu convidei uma pessoa que eu tenho familiaridade, com um cara que eu considero um amigo, e isso me deixa mais confortável para poder abrir e apresentar esse projeto para o mundo. Além também de eu ter muita confiança na sua experiência para poder trazer para a gente histórias muito profundas e interessantes sobre como foi o seu processo de vivência na magia. Mas antes da gente falar muito sobre como foi a sua jornada, como foi o seu treino, eu quero que você apresente para as pessoas do podcast da minha rede social que ainda podem não te conhecer. Não sei em que buraco elas estão que não te conhecem, mas... Vamos lá, então. Eu sou Edu Parmegiani, sim, é nome de comida. Quando eu nasci já era assim, é de família, não é escolha, não é nome artístico, não é nada dessa jossa. Quando eu nasci já é desse jeito. Eu sou filho adotivo, então ainda eu fui pegado para ter esse sobrenome mesmo, assim, não deu escapatória. E eu trabalho já com magia desde 2011, que eu estudo, vou contar um pouquinho de como eu cheguei nesses caminhos, mas comecei lá em 2011, e hoje eu não só continuo os meus estudos, mas eu também ensino pessoas dentro de algumas das vertentes e das práticas que eu estudo. Então, essa é a minha rápida apresentação nesse primeiro momento sobre a minha jornada mágica. Atualmente eu curso Ciência da Religião, como o Fausto comentou, foi por um desejo mesmo de explorar mais sobre as visões dessa espiritualidade. Quando eu contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender por que eu cheguei nisso, e hoje para mim é muito lógico, parece quase que óbvio eu ter vindo parar nessa seara.
de estudar sobre as religiões, de entender os mitos, não só pela minha vivência artística e a contação de história e a importância dos mitos, mas também pela minha própria vivência, a experiência que eu tive em ser uma pessoa religiosa antes da magia. Então, toda essa minha construção me colocou onde eu estou hoje. E eu gosto muito disso. Fabuloso, fabuloso. Edu, para quem não te conhece, inclusive, fala para eles onde que eles te encontram nas redes sociais e conta um pouco sobre do que você está fazendo no seu trabalho no momento. Maravilha. Para me encontrar em qualquer rede social, é só procurar por Edu Parmegiani. Escreveu isso, vai encontrar. No Instagram tem um ponto no meio, edu.parmegiani, porque quando eu fui falar sobre magia na internet, eu acabei criando um perfil novo. O perfil que era Edu Parmegiani, tudo junto, era um perfil antigo onde eu trabalhava com teatro. Então, eu decidi sair, mudar de nicho completamente. Então, hoje você me encontra em qualquer rede social, só procurar Edu Parmegiani, seja no YouTube, seja no antigo Twitter X, que eu não uso, mas eu tenho uma conta lá parada. Comentário. Eu também passei por esse problema porque eu tinha uma conta que era Fausto Ramos, tudo junto, e era uma conta pessoal. E aí eu tinha conta do Caosofia, que era minha conta profissional. E aí quando eu fui mudar o arroba, eu tive que colocar um Eu Fausto Ramos. E também virou moda, né? Esse Eu Fausto Ramos. O eu não ia saber ficar Eu Eduardo, ia ficar o eu, esquisito. Entendi. Então eu coloquei um ponto no meio. Mas se você colocar edu.par, já vai aparecer eu, porque eu não tenho muitos Parmegianes, Eduardos Parmegianes por aí perdidos, não. Então é fácil até de me encontrar. E eu tenho a escola Contém Magia, que é tudo pelo meu perfil pessoal mesmo, né? Que é um perfil profissional. E a escola Contém Magia é onde eu ensino sobre técnicas de magia que eu fui estudando e compilando durante esses meus aninhos de prática mágica. E na escola a gente tem praticamente hoje 2 caminhos. Tem o caminho de estudo espiritual, energético. A gente tem a nossa comunidade, o círculo, tem encontros semanais, tem rituais mensais, tem um acervo de diversas aulas e rodas de discussões, tanto sobre religião quanto sobre prática mágica, discussões bastante profundas que eu gosto de promover sobre ética, visão, crenças, questões de o que é justo ou não, até onde eu caminho, né, a linha tênue entre o livre-arbítrio ou não, o que é assumir a sua postura de agente no mundo, quando que você, até onde vai a nossa ação na prática ao lidar com o outro. Então a gente tem umas discussões bastante profundas referentes a isso, além de lá ter práticas, eu tenho digitalizado os meus grimórios e disponibilizado para trocar receitas de rituais com os membros do círculo, então é um ambiente de troca muito bacana para o desenvolvimento energético. Eu tenho uma segunda linha de trabalho da escola que eu, como terapeuta holístico, porque durante esse processo eu fui estudando sobre reiki, cromoterapia, teta healer, eu fui me formando e também começando a atender, eu comecei a trabalhar sobre essa questão de, ok, como todo esse meu conhecimento de trabalhar na internet com a escola, posso usar para ajudar terapeutas a também conseguirem se posicionar, porque para muita gente a internet é um bicho de 7 cabeças, é difícil se expor, ou as pessoas às vezes têm vergonha, ou tenta expor, mas não consegue trazer cliente correto. Então eu tenho um trabalho só para auxiliar quem é da área holística dentro de como se posicionar e trabalhar a sua imagem dentro da internet para atrair o cliente com o qual você tem desejo de trabalhar. Então são 2 linhas que eu trabalho, o desenvolvimento mágico e o desenvolvimento profissional. Fabuloso. Camarada, e agora que você comentou um pouco, você já deu alguns insights provavelmente de como foi a sua jornada de desenvolvimento. Conta pra gente um pouco sobre como foi essa experiência de se interessar por magia, por bruxaria, e como foi você conseguir estudar, começar a treinar, começar a ver coisas diferentes acontecendo em círculo mágico pra você. Eu, desde muito jovem, desde muito criança, eu tive uma proximidade com religiões. Na minha infância, a minha família nunca foi muito religiosa, minha família não era disso. Mas, de vez em quando, visitavam alguma igreja evangélica. E eu ia. Então, eu ouvia umas músicas, uns louvores, e eu entrava em hipnose com alguns louvores, desde muito pequeno. Tinha algumas músicas que eu ouvia de olhos fechados e eu sentia como se eu estivesse saindo do chão.
Só que, quando eu contava isso pra minha família, né, para de ser isso, para de ser bobo, não sei o quê, e eu, na minha cabeça infantil, por causa das letras, eu achava que eu estava sendo sustentado por anjos nesses momentos. Mas, não, era coisa de imaginação, coisa de criança e tal, e tudo bem, Sim. né? Mas e hoje eu entendo que é um processo de gnose. Eu estava, na verdade, suspendendo o meu corpo, estava me desconectando do meu próprio corpo, e por isso a sensação de suspensão. A gente vai entender as coisas só muito no futuro, depois de muito estudo. Então eu tinha esses pequenos momentos durante a infância. Aos 11 anos de idade, eu estava na casa da minha avó, e no quintal dela era um portão de grade, e passou dois rapazes, e começaram a conversar comigo sobre a Bíblia. E aí perguntaram se eu queria fazer um estudo bíblico. E aí eles voltavam, eu disse que sim, e eles voltavam toda semana, eu ficava do lado de dentro, o portão fechado, eles lá de fora, eles ficavam ali 40 minutos comigo, me explicando. Eram as testemunhas de Jeová. Então, aos 11 anos, eu comecei a me envolver. E por que isso? Eu já era uma criança que gostava muito de ler. Um dos meus passatempos nessa idade, dos 10, 11 anos, era assistir Mundo de Bikman, e eu colecionava a revista Mundo Estranho e Super Interessante. Eu gostava de coisas curiosas, coisas diferentes, e eu gostava muito de ler. Minha família sempre incentivou a leitura. Então, quando vieram me ensinar sobre a Bíblia com um livro diferente, me explicar coisas que eu nunca tinha ouvido falar, o meu eu estudioso achou isso muito interessante. E aí eu quis fazer o estudo bíblico. A minha família, apesar de não ser religiosa, não ser testemunha de Jeová, pensou, melhor estar estudando coisas da Bíblia do que estar na rua aprontando, brigando ou fazendo qualquer coisa. Então minha família não me impediu, minha família não era testemunha de Jeová. Não frequentava nenhum lugar específico. Então eu comecei a frequentar. E assim foi todo o meu processo. Aos 15 anos eu me batizei como testemunha de Jeová e eu fiquei até ali os 18 anos de idade frequentando. Então dos 11 aos 18 foram 7 anos completamente mergulhado nesse universo religioso. Então eu ia nos estudos que eles faziam, que eram 3 vezes na semana, né? Então era a reunião do domingo, a reunião da terça e a reunião da quinta. Eu estava lá, eu estudava, eu cheguei a ler a Bíblia completa 2 vezes, e fora os estudos específicos que eles faziam, eles tinham livros específicos para você estudar livros bíblicos específicos. Então, tinha livro para estudar só Apocalipse, o que era simbologia, cada uma delas. Tinha livro só para estudar Gênesis, e por aí foi um momento em que meu lado nerd cresceu muito, né? Eu gostei muito de aprender. Só que, como uma religião cristã, eu, depois dos 16 anos de idade, comecei a me entender como um homem gay. Né? Até os 11 eu não tinha essa percepção, essa consciência. Foi lá para os 16 anos de idade. E isso começou a me colocar em crise. Então, apesar de eu mergulhei tanto na igreja, eu fazia pregação de casa em casa, eu dava algumas pequenas palestras, porque eu fazia o treinamento de oratória deles lá. Foi o primeiro lugar onde eu fiz treinamento de oratória, porque eles têm treinamento para você falar, né, para os homens, tanto no microfone, quanto para você pregar de casa em casa. Então, parte da minha oratória começou a ser desenvolvida ali. E eu era considerado um jovem modelo. E todo esse processo me trouxe muito peso, porque me ver como um pecador, como alguém que tinha uma tendência pecaminosa, difícil de lidar, de entender, de controlar. E aí toda a pressão social que as testemunhas de Jeová te colocam, porque ela é uma religião bastante restritiva que te isola do mundo. Então eu não comemorava aniversário, não comemorava Natal, todas as minhas amizades eram do Salão do Reino, e eu já era batizado, então se eu entrasse em pecado eu seria desassociado, ou seja, ser colocado em ostracismo. Toda a minha base... Pera, não podia comemorar aniversário? Não comemora esse aniversário, então não comemora esse Natal. E é muito louco isso, porque se você analisar, não tem nenhuma menção. Na Bíblia tem 2 menções, a comemoração de aniversário, as 2 são de povos que não seguiam o Deus Jeová ou Javé, o Deus de Abraão, e os 2 aniversários são ruins. Um é de um faraó, que não vou me lembrar a passagem exata, e tem o aniversário de Potifar, que ela pede a cabeça de João Batista na bandeja de prata. Então eles usam isso para justificar que
Essas festividades são comemoradas por pagãos. Não é uma festividade cristã, não tem nenhuma menção a nenhum cristão na Bíblia comemorando aniversário. Em nenhum momento foi dito o nascimento de Jesus, isso não era relevante. As únicas coisas que eles celebram é a ceia, que é aquilo que Jesus instituiu, né, aquela celebração da ceia antes da sua crucificação. Então, eles têm argumentos muito lógicos, muito lógicos dentro do contexto, né? Olha, não tem tempos na Bíblia, então, por conta disso, claro que depois que você sai, você vai estudar mais profundamente, você vê que existem algumas comparações que eles fazem que são completamente incabíveis, mas quando você está dentro desse universo, você é imerso. Por isso você não... coerente, né? Sou coerente, e ainda mais porque você não já chega nos assuntos mais espinhosos. Sempre começa com as coisas mais simples, mais básicas, e que inclusive cativam, né? Por exemplo, a testemunha de Jeová não acredita em inferno. E para ela, não é lógico um Deus de amor punir sua criação eternamente. Não faz torturar eternamente. Isso é lógico. E aí eles fazem várias analogias, né? Ó, você, um pai, como seu filho, por conta de um erro, castigaria ele eternamente? Logicamente não. Então, se nós, imperfeitos como somos, né, na visão cristã, acontece isso, então por que Deus, que é perfeito, faria isso? Não tem lógica. Então, eles trabalham isso muito bem. Só que vai chegar num momento em que isso vai ficando muito, muito bizarro, né? Hoje eu consigo, de fora, consigo olhar, a ponto de, por exemplo, eles não aceitarem transfusão de sangue. Então, e também é feito com analogias, com base em textos bíblicos, mas eles extrapolam para um universo assim que não hoje, olhando de fora, eu vejo que é uma falsa equivalência. Entendi. Né? Como foi a vivência, a experiência de quebrar a casca desse universo? Não foi nada confortável. Até porque nessa crise de identidade sexual, eu entrei em depressão e eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei, implorei para que Deus tirasse isso de mim, a ponto de que eu tentei tirar minha própria vida. Foi o meu ápice ali aos 18 anos de idade. Foi o movimento mais brusco que aconteceu. Então, aos 18 anos de idade, eu tentei tirar a minha própria vida. E eu acordei 2 dias depois do hospital. Eu passei um dia inteiro apagado, porque foi uma tentativa com medicamentos. E hoje eu falo que quando eu olho para trás, eu vejo que tem uma parte minha que realmente morreu. Naquele dia. E era esse local mais subserviente em relação ao divino. Eu tive uma crise de fé nesse momento, depois disso. Então eu acabei me afastando e aí acabei sendo desassociado. Então hoje, se eu vou na minha cidade, a Testemunha de Jeová de lá, ninguém olha pra minha cara, que nem todo mundo que me conhece sabe. Você, como eu falei, você é desassociado, você é colocado em ostracismo. E aí eu tive meu processo e depois que eu me recuperei, eu fiquei um tempo solto, né? Continuei trabalhando, e aí eu já me interessava por teatro. E aí um amigo me informou de uma companhia de teatro na cidade de Campinas que estava precisando de ator. E aí eu fui fazer o teste e passei. E comecei a trabalhar na companhia de teatro. E aí, já frequentando lá, foi um ambiente que me ajudou a aceitar a minha sexualidade, ajudou a aceitar os dilemas que eu tinha com o meu corpo, com o meu físico, porque nós nos trocávamos todos juntos, próximos uns aos outros, os meninos, as meninas, porque tinha que trocar de roupa dentro da própria peça, então não tinha tempo de, se fecha, não. Trabalhando, corpo é só o corpo, então expandiu muito a minha visão, tanto sobre mim, me aceitar. Eu tenho um amor muito grande aos meus colegas de trabalho do teatro, que não sabem o bem que eles fizeram para me aceitar, porque quando eu cheguei na companhia de teatro, logo depois de fazer a audição e fui aprovado, as meninas perguntaram: e você, você é hétero, gay? Eu falei: eu sou hétero, cheio de preconceitos ainda, cheio de travas, foi muito difícil. E foi na companhia de teatro que um amigo me convidou para conhecer a Umbanda. E eu fui, foi cagando de medo, né? Porque eu tinha toda a crença cristã ainda, mas eu, como já não frequentava, eu tinha curiosidade. E, cara, eu fui assim, não passava o sinal do Wi-Fi.
Internamente tinha perdido a conexão porque tava trancado, assim, a ponto de não passar o sinal do Wi-Fi. E eu tava no carro, assim, e depois as pessoas que me conheceram no terreiro falaram, né, que no dia que eu cheguei eu tava branco, pálido, mudo. Né, eu falo mais que o Homem da Cobra, imagina eu pálido e mudo, assim, com os olhos bugalhados. Então eu cheguei lá, morrendo de medo, realmente cumprimentei as pessoas, oi, tá. Não puxei conversa nem nada. E aí foi começar a gira. Quando começou a tocar o atabaque, eu desmanchei ali, quebrou, e eu comecei a entrar num olhar de fascínio. E eu não sabia o que eu ia vivenciar, e era uma gira de preto velho. E foi pela primeira vez que eu fui em incorporação, e eu fiquei, assim, acho que a minha expressão ia ser algo do tipo... A primeira vez que eu tive um contato com algo religioso, totalmente diferente do cristianismo, passei pela consulta com uma preta velha, recebi um recado lindo, falei, semana que vem eu quero voltar. E aí eu comecei. Então foi a partir da Umbanda que eu comecei a viver uma espiritualidade diferente. E foi por conta da Umbanda que eu conheci a magia. Porque conforme eu fui frequentar toda semana, fui convidado a fazer parte da corrente. A mãe da casa dava curso de ervas. Da casa. Sim. E aí ela foi me convidar também para fazer o desenvolvimento mediúnico. Aí eu fui descobrir que eu sou médium de corporação. Demorei 1 ano para começar a bambear. Eu ia pro desenvolvimento e eu falo assim, mano, não tô sentindo porra nenhuma, o que tem que acontecer? Mas eu tinha muita curiosidade, muito desejo. Inclusive, acho que a ansiedade atrapalha muito nesses processos. Mas como eu não ser ansioso, caramba, era muito legal. Então, e aí foi lá que eu comecei a aprender sobre ervas. E uma coisa que ela falou, fazia sentido já com quem era o Eduardo, né, que era a criança que desde pequeno gostava de estudar e ler, que colecionava Mundo Estranho e super interessante. Ela falou assim, o que eu tô passando é o meu conhecimento de ervas. É uma verdade absoluta? Não é. Busquem livros e vão tendo mais visões e expandam as referências. E isso, para mim, é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, quando o assunto é magia, espiritualidade, práticas energéticas. Então, eu comecei a procurar livros lá em 2010, 2011, 2012. Que livro que a gente mais encontrava? Eu encontrava livros de Wicca, bruxaria natural. Não tinha livros só sobre ervas. Então, eu comecei a olhar sobre ervas e ver que tinha outras coisas também. Aí eu fui ver varinha, aí eu fui descobrir que tinha caldeirão, eu fui descobrir sobre cristais, e aí o mundo começou a se abrir e eu comecei a estudar. E antes mesmo das minhas entidades falarem comigo, as entidades do meu padrinho, lá no terreiro, sempre me cutucavam e falavam, continua estudando que vai ser bom pro filho. Continua estudando que vai ser bom pro filho. Eu não fazia a menor ideia que meu caminho ia se tornar um caminho mágico. Mas foi. E isso foi meu desenvolvimento acontecendo em 2011, 12, 13, 14, 15, eu estudando ainda no terreiro. Em 2017, eu casei com o Rafa, meu marido. E quando eu casei com ele, me mudei de cidade. E aí o terreiro ficou muito distante para mim. Não tinha habilitação, então não dirigia, tinha que depender de ônibus. Aí terreiro acabava tarde, não tinha ônibus para voltar, então eu tive que me desligar. Quando eu me desliguei, eu falei, bom, não tenho mais caminho mágico, não sei se eu quero ficar num terreiro. Vou cuidar de eu mesmo, por eu mesmo. Foi aí, então, já tinha um altar, que tinha a imagem dos meus orixás, e eu comecei a falar assim, agora eu vou trabalhar eu no altar, só com magia. Vou cuidar de mim sozinho. Vamos ver qual é que é. Até porque na cidade que a gente se mudou, Americana, interior de São Paulo, eu não encontrei nenhum terreiro que eu falei assim, me senti bem, falei, quero ficar. Então, bem, sem me cuidar, não vou. Eu sei sobre ervas, eu que vou montar meus banhos, não vou precisar de uma entidade para me falar. Sim. E aí eu comecei. Eu que ia defumar minha casa, eu que ia estudar sobre as ervas, e continuei estudando, e eu fui conhecendo o universo, e isso foi se abrindo muitas coisas. E encontrei sobre magia do caos. Né? Comecei pela magia do caos por Tommy Kelly, abriu uma porta para trabalhar com servidores, porque a crença que eu tinha é que eu só podia trabalhar com as minhas entidades dentro de um terreiro, então conforme eu saí, eu parei de trabalhar com as minhas entidades, demorei 5 anos para voltar a trabalhar com as minhas entidades, mas nesse meio tempo eu fui procurar outros seres espirituais, fui conhecer elementais,
trabalhei com servidores, fui trabalhar, pratiquei Goethe no meio dessa jornada. A curiosidade, o universo se abriu. Fora da dogmatização religiosa, por mais que no ambiente que eu estava existia uma certa liberdade, apesar de que minha prática mágica ainda era muito, na época eu estava dentro do terreiro, era muito mais restrita, e não era uma coisa que eu ia falar assim, ai, olha, eu estou estudando Goethe, eu nunca falei isso no terreiro. Sim. Mas quando eu estive fora, eu pude começar a experimentar muito mais coisas e a montar essa biblioteca com mais propriedade, inclusive com vertentes diferentes. E foi quando eu fui entrando e conhecendo muita coisa nova. E eu, como um bom estudioso e curioso, eu não só leio. Se me faz sentido, eu falo, interessante, deixa eu experimentar. E aí eu vou e testo. E depois disso eu falo, ok, é uma coisa que agora eu sei, tive ou não resultado, vai ser legal para mim, quero continuar praticando. Então, eu tenho hoje centros de utilidade do Batman com várias práticas específicas, de vertentes específicas que eu sei acessar, sei executar, indo de magia cerimonial para trabalhar com espírito da Goetia. Não tenho... Eu li, nunca me fez sentido trabalhar com magia enoquiana. Até porque a Goetia, quando eu trabalho numa vertente muito mais luciferiana, porque eu não tenho desejo de me conectar com nada que trabalhe os nomes do Deus abraâmico. Por conta da minha história com o cristianismo. Sim. Então, eu tenho total repulsa, é uma egrégora com a qual não gosto, não me misturo, porque me fez mal lá atrás, e eu tenho tantas outras divindades legais. Eu fui estudar sobre runas, eu tive a oportunidade de viajar até a Islândia, conheci uma volva, né, uma sacerdotisa nórdica que mora na Islândia. Então, tive a possibilidade de me conectar com outras culturas, foi muito interessante, e viver novas práticas, trabalhar com runas, talhar runas em velas para fazer feitiços. Eu pude experimentar, eu tenho um arsenal de conhecimento hoje que eu utilizo, e é isso que eu troco com os meus alunos. E comentar um pouco mais sobre esse processo do seu desenvolvimento mediúnico, porque você mencionou uma coisa que me interessa muito aprofundar nesse podcast, na Jornada Mágica. Você mencionou que você ficou 1 ano em desenvolvimento mediúnico sem nem bambear. Como é que foi essa experiência de persistir por tanto tempo? Como que foi? Que processos você passou nesse 1 ano que você voltava lá quase, sei lá, toda semana ou 2 vezes por mês para poder fazer o desenvolvimento mediúnico? A galera tocava o atabaque, cantava chamando para as entidades, e você ainda lá insistindo mesmo sem parecer que não estava sentindo nada ou parecer que não estava tendo efeito. Chama mais um pouco essa história pra gente. Eu não esmoreci, eu acredito, porque o que eu vivia dentro do terreiro me era muito tangível. As conversas que eu tinha com as entidades sempre foram muito reveladoras. Eu nunca precisei falar muitas coisas para me trazerem recados muito específicos para falar, ok, não é uma pessoa que teria essa informação. É como saber que por algum motivo eu tinha naquele dia que tinha gira, eu tinha ganhado um caderno e ele estava na minha bolsa. Foi acho que, inclusive, esse grimório aqui, ó. O dia que eu ganhei esse grimório foi um presente de aniversário, e eu tinha gira no dia que eu ganhei, e então ele estava dentro da minha bolsa, da minha mochila. E era uma gira de esquerda, coincidentemente. E a entidade do meu padrinho, que foi o do Christian, que é o irmão da casa que eu escolhi como meu padrinho da Umbanda, ele incorporou o cigano dele, e o cigano dele veio até mim e falou, o filho ganhou uma coisa, né, bonita, pega lá e traz pra mim. E assim, eu cheguei no terreiro, não é uma coisa, olha só, ganhei. Não. Então foi muito estranho. Eu falei, ok, pedi licença, saí da corrente, fui lá pro vestiário, abri meu armário, peguei minha mochila, abri a mochila, tirei o grimório e levei. Ele abriu, eu lembro certinho do dia, ele abriu, olhou, pegou o cigarrilho ou o charuto que tava,
pegou uma rosa vermelha, colocou, fechou e falou: continue estudando. Então, assim, eu tinha essas experiências que me faziam acreditar naquilo que estava vivendo. Então, essas entidades falavam: continua, porque eu sentava no colo do Preto Velho, ali no chão, e falava assim: ô vô, todo desenvolvimento é toda semana, não sentindo nada. Eu não falava porra nenhuma, não tinha essa intimidade, não achava que não podia ter essa intimidade. Eu não tô sentindo nada. Continua, filho. Tem paciência. Tudo tem seu momento. E ele, então, assim, eu recebia incentivos das entidades, principalmente das entidades do meu padrinho, que eram com as quais eu mais conversava, com quem eu tinha muita confiança, por conta dessas experiências que eu tinha, que iam além do que eu conseguia explicar, logicamente. Então, eu confiava muito. Mas era frustrante, porque em muitos momentos dentro da gira, eu estava ali perto, nunca fiquei como cambono, estava ali perto, os poucos momentos que os cambonos oficiais não estavam, eu ajudei as entidades, mas eu estava ali sustentando a corrente, todo encontro, toda gira, e eu via às vezes um consulente que ia pela primeira vez na casa, ia passar para a entidade e incorporava. E eu sentia porra nenhuma. Eu falava: mano, tem uma coisa muito errada. É banho do quê que eu tenho que tomar? Pior que tem gente que indica banho falando: não, banho tal X, tal coisa, vai abrir mediunidade e vai incorporar com certeza. Não sei se você tem uma opinião a respeito disso, mas... Eu acredito que um banho de erva pode te trazer uma energia, mas sozinho não vai fazer nada. É um processo. Acho que contra o trabalho, é que nem assim, vamos lá. Academia, né? Academia com persistência, você vai criar músculo. Alguns alimentos ajudam, por exemplo, para a produção de testosterona. É que eu tô falando não de aplicação mesmo, não de fazer reposição de testosterona, mas às vezes alguns alimentos estimulam essa produção. Então, se você acrescentar isso, vai te ajudar na academia, mas não vai ser um super milagre. Nossa, então eu vou começar a comer tal alimento, vai acontecer e eu vou ficar forte muito mais rápido. O resultado que eu ia ter em 1 ano, eu vou ter em 2 meses. Não, isso não vai acontecer. Então, da mesma forma, se eu trabalhar com as plantas, isso vai estar ali ajudando, mas não é uma coisa filme da Disney, como a gente já falou no começo, né? De estralar os dedos e vai ser plim-plim-plim, aconteceu. O trabalho vai ser exigido de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, mas eu ficava frustradíssimo de ver pessoas que nunca tinham aparecido naquele terreiro, ia consultar pela primeira vez, ia falar com a entidade e incorporava. E eu lá, falava: que porra que tá acontecendo comigo, velho? Era muito frustrante, era frustrante. Mas eu insisti muito por conta da confiança. Eu tinha confiança de que podia. Hoje, sinceramente, eu tenho uma visão um pouquinho mais complexa sobre isso. Eu entendo um pouco da questão do tempo, como também ser uma forja de resiliência, de força, de postura, e também para a gente não dar tanta brisa para loucuras da cabeça, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas, ao mesmo tempo, hoje, na magia, a gente entende que existem formas de evocação que poderiam facilitar esse processo, poderiam ajudar em algumas coisas. E, às vezes, algumas orientações de postura mental. Não, vai lá, firma a cabeça. O que é firmar a cabeça? Caracas, é firmar a cabeça. Confia no quê? Confia no quê? Sim. Então, assim, a gente, hoje, em termos mágicos, a gente sabe como se conectar com frequências energéticas. A gente entende como perceber. Hoje em dia, eu sei se, por exemplo, vou trabalhar com o espírito olímpico, né, do Grimório Ars Batel. Vou trabalhar com o espírito olímpico, com, sei lá, não fugiu todos os nomes deles agora, mas chamo um, eu sei reconhecer a presença. A assinatura energética dele. E hoje, inclusive, hoje eu já voltei a trabalhar com as minhas entidades, eu também sei reconhecer a presença delas. Mas não tinha nenhuma orientação
No terreiro não me era dado nenhum tipo de orientação do que eu poderia esperar, do que eu poderia sentir, onde eu deveria concentrar, o que eu podia visualizar na minha tela mental para me colocar nesse estado de receptividade. E eu comento também do que é possível que, além dessa falta de orientação, também tem o tempo de quebrar a descrença da própria mente, né? Os engessamentos, os bloqueios que a gente tem à própria vivência mediúnica. Tava acontecendo um papo sobre isso no grupo de WhatsApp da Escola Causofia, o grupo aberto para os seguidores. Uma pessoa falando justamente o que você trouxe. Tipo, cara, eu que tô há bastante tempo tentando ter vivências mágicas, espirituais, tomo ayahuasca, quase nada acontece comigo, e aí eu trago a minha amiga que é evangélica pro magia, ela do nada incorpora na Maria Mulambo, sem nunca ter tido preparação, sem nada desse tipo. Existem questões a respeito da formação pessoal de cada pessoa que leva ela a estar um pouco mais aberta a esse tipo de experiência. E tem muito de um desengessamento, né? Sim. Você também veio de um contexto cristão que você tinha muito medo já de anos e anos e anos consolidados sobre esse tema, sobre esse assunto, que não é uma coisa que se desfaz num instante. Então, às vezes, o tempo da persistência também é um tempo para ir degelando essa barreira de gelo que se formou entre você e a própria experiência. Faz sentido para ti isso? Total sentido, faz total sentido. Concordo que, por isso que eu falo assim, que eu tenho uma opinião, a minha opinião ela navega entre essas duas coisas. Eu entendo que é necessário esse tempo, por muitas questões, essa questão de fazer esse processo de desconstrução, ele é necessário, então o tempo ele é importante, ao mesmo tempo em que eu entendo também que muitas vezes para quem está num terreiro e só conhece essa vivência, os próprios dirigentes não têm essa informação para te passar. Eles também aprenderam dessa forma. Vai lá e firma a cabeça. E eles também tiveram tempo para desenvolver. E é a forma que eles sabem transpassar isso hoje. Então, nós que temos um conhecimento mágico para poder saber reconhecer mudanças, saber entender essas sutilezas, a gente olha e fala assim, poxa, eu poderia dar essa informação, mas às vezes eles não têm essa informação para dar. Então, eu também olho por essa ótica de também não culpabilizar e falar assim, não, eles estão sacaneando. Não, nunca acho. Não, que não existam lugares que sacaneiam, né? A gente não pode pôr a mão no fogo por todos. Mas eu entendo que, no geral, nos desenvolvimentos que acontecem por aí, os dirigentes não têm essa vivência da magia que nós temos. Se eu falar sobre Ars Batel para minha antiga mão de santo, ela vai falar, que é de comer? É uma comida estrangeira? O que é? Mas é porque aquilo realmente não faz parte da vivência dela, ainda mais para um sacerdote de uma religião que espera-se seja mergulhado naquela cultura da qual ele está cuidando daquelas pessoas. Então é super compreensível. A partir do momento que você assume um sacerdócio de um espaço religioso, que tem uma ancestralidade, tem todo um contexto, é esperado que você se dedique a vivenciar e conhecer aquilo. E você tem pessoas agora do qual você é responsável, você tem todo esse trabalho para ser feito, então é óbvio que te sobra menos tempo para explorar outras coisas. Então é muito comum que realmente líderes de terreiro, pega como que a gente está usando como exemplo, não tenham essas outras vivências que poderiam trazer informações e talvez ajudar um pouco no processo, ou pelo menos orientar melhor em algumas questões desse processo de desenvolvimento. Eu ainda acho que não precisaria ser tão solto quanto é. Tipo, firma a cabeça, mas que caralho é firmar a cabeça? Não, dá uma orientação, explica o que é essa concentração. Nunca me foi falado na minha época de terreiro que seria útil para o meu próprio desenvolvimento mediúnico treinar a meditação. Para manter o foco, para tirar essa ansiedade, essa expectativa. Então, tudo isso eu entendo principalmente como um desconhecimento mesmo. Não vejo como maldade, mas como um desconhecimento de muitos que hoje fazem essa condução dentro de espaços religiosos. Entendo e concordo. Até como um contraste paralelo também, né? Falando sobre Jornada Mágica, já que a gente abriu esse tópico de desenvolvimento mediúnico, eu comento que eu fiz meu desenvolvimento mediúnico em 2022, 2023 dentro de terreiro,
Porque eu estava casado com uma mãe de santo, que é a Stephanie. E desde que a gente casou, na verdade, houveram momentos em que as entidades delas vieram, apareceram, porque ela tinha, né, muito mais autonomia, mais de uma década de Umbanda para poder assessorar ela, de conseguir incorporar em casa com tranquilidade. E aos poucos, desde 2021, eu fui sendo desenvolvido, e aí dentro de terreiro eu fui sendo desenvolvido em 2022, 2023. E eu tive, sim, dificuldades, mas as minhas dificuldades não eram a respeito de como me permitia a percepção da energia. Era mais de como permitia aquela energia se expressar e manifestar em mim por bloqueios pessoais. Porque, de fato, aí nesse caso, né, eu estando no lado inverso da história, que é um cara que tinha muita vivência com magia, com espiritualidade, meditou anos, horas e horas e horas e horas para chegar no momento de fazer um desenvolvimento mediúnico, eu já sei o que eu tenho que fazer com a minha cabeça. Eu sei como eu traduzo o firmar a cabeça. Ah, tá, firmar a cabeça é limpar os pensamentos, entrar em estado de concentração, proporcionar abertura por meio de um estado de transe. Entrar em transe não era difícil pra mim. Difícil era, beleza, entrei em transe, tô sentindo a energia do ponto, tô sentindo a entidade próxima de mim. Mas como é que eu confio pra deixar essa coisa se manifestar em mim? E mais ainda, na época, bloqueios que eu ainda estava desfazendo a respeito de um período que eu passei muito cético a respeito de fenômenos como sendo espirituais. Que eu ainda estava saindo de novo do paradigma psicológico. Então eu estava tentando me convencer de que tudo aquilo era verdade e estava acontecendo enquanto estava acontecendo. E o mais bonito é que houveram experiências que me ajudaram a fazer esse salto, né? De quando eu estava já começando a conseguir incorporar algumas entidades, meu Exu um dia... Eu senti que ele era de uma determinada linha, comprei um artefato para poder dar de presente para ele e pedi para Stephanie no final do desenvolvimento, que não era um desenvolvimento de esquerda, era um desenvolvimento só para direita. Eu falei assim, você toca para Exu no final para poder eu dar o presente pro meu Exu? Ela, tá, tudo bem. Só que ela estava encerrando os exercícios de desenvolvimento e já indo pro encerramento. Do nada, eu incorporei no meu Exu, senti a energia do meu Exu, senti a capa dele, senti a cartola, comecei a sentir a energia me puxou, incorporei. Aí eu virei pra Stephanie, né? O Exu incorporado em mim virou pra ela e falou assim: Ô filha, você não tá esquecendo de nada, não? Oh, desculpa. E foi e tocou pra Exu pra ele poder receber o presente. Então é muito legal, é muito bonito, assim. Diferenças de jornada e também esses momentos que a espiritualidade proporciona pra gente descobrir que aquilo que a gente tá vivendo é de verdade. E acho que existe também, talvez eu faça, vamos chamar de a maldição dos nerds, né? A gente estuda tanto que a gente acaba fortalecendo muito o racional. Né? Tem um conteúdo seu, inclusive, que quando eu vi, eu falei, cara, é exatamente isso, né? Você estava comentando sobre jeitos de evocar a energia de Marte. E aí você tem, né, um modo extremamente nerd, dia tal, roupa vermelha, quadrante, e trazendo todas aquelas correspondências, tentando e ficando tão enrijecido nisso que você não se permite o sentir. E aí o contraponto era rock and roll, né? Eu tenho, né, abrindo aqui, alguns alunos já sabem, né, mas abrindo para todo mundo, eu tenho playlists específicas de músicas tradicionais, de rock e tal, que eu uso para determinados rituais. Eu precisei fazer um ritual com uma cliente há um tempo atrás, que era um ritual de inversão. Ela estava sendo atacada, a ideia era protegê-la e mandar de volta toda a carga que estava sendo direcionada para ela. E eu montei a vela do ritual dela, é uma vela feitiço, toda construída, e eu fui ouvindo Rammstein, rock and roll alemão, no tora, e fui fazendo, porque a energia que aquela música me colocava era numa energia de embate, de combate. E eu fui, e ela me mandou 30 dias depois, o resultado foi satisfatoríssimo para ela. Estava extremamente contente, já fechou os trabalhos comigo por conta dos resultados que a gente tem. E é isso, às vezes a gente fica tão preso na racional, naquilo que foi estudado, eu tenho um pouco desse problema, que é uma coisa que eu desconstruo em mim constantemente, de também me permitir, né, de unir a parte arte da magia, não só a parte ciência, a parte conhecimento. Eu gosto da definição de Crowley, que magia é arte e ciência.
Então a gente fica muitas vezes na parte do conhecimento, dessa ciência mental, e esquece da parte arte, intuitiva, sensação, é mais aqui. Tem que saber equilibrar isso. Com certeza. Concordo contigo. Camarada, gostei dessa conversa que a gente teve, né, do início da sua jornada. Eu, inclusive, quero ter mais episódios contigo pra gente explorar outros pontos. Eu não vou ter problema em trazer de volta pessoas aqui para narrarem novas histórias, mas eu quero ainda escutar mais alguma história que você pode trazer pra gente, de alguma vivência, de algum tipo de feitiço que você tentou fazer e que você descobriu empecilhos que não estavam previstos. Algo relacionado com a sua jornada, com a sua vivência, algum episódio que você pode me narrar de algo que, cara, quase deu errado, mas felizmente deu tudo certo no final. Você tem alguma experiência pra me contar? Deu certo no final, eu ia contar que deu errado mesmo, porque eu me Ah, arrependi. É livre, é livre. Não, tem mais, acho que porque eu acho legal entender que sim, gente, não as pessoas, todo mundo tem magias que estão errado e tem magias, inclusive, que estão errado de maneira que nos prejudicam. E tá tudo bem, faz parte do processo, é que nem andar de bicicleta, você pode só se desequilibrar, você pode torcer um pé, ralar um joelho, quebrar um osso, faz parte do processo, a gente não deseja isso, mas pode acontecer, estamos sujeitos. Então, eu levo sempre na esportiva e eu não gosto muito dessa ideia de que, vender a ideia de que a gente só acerta na magia, sabe essa coisa de quase um super-herói? Não, muito pelo contrário, a gente tem muitas magias que não dão resultado, somente quando você está testando coisas novas, tanto que é uma coisa que eu sempre oriento todo mundo, e eu quero deixar essa orientação já para todo mundo aqui, faça da prática mágica uma coisa prática, é que nem nadar. Se você quiser nadar, você precisa começar a praticar natação. Porque se você deixar para aprender a nadar só quando você cair numa piscina funda, a chance de dar merda é muito grande. E é a mesma coisa, às vezes a gente quer só fazer magia para tirar a corda do nosso pescoço, quando a água já está batendo aqui em cima. E aí você precisa que a sua magia seja um tudo ou nada. Tem que dar resultado, senão você se lasca. Então, felizmente, uma coisa que eu busquei muito depois que eu saí, principalmente depois que eu saí do terreiro, foi trazer a magia para o meu dia a dia, já que eu não frequentava um espaço, então semanalmente eu tinha práticas mágicas para explorar uma nova espiritualidade, já que eu não estava no terreiro. Então, isso permitiu com que eu fizesse muitos rituais, tentasse melhorar situações com magia, e aí algumas delas não melhoraram, e eu pude ir repensando e formulando, e teve aquelas que estragaram, um caso que eu quero contar para vocês. Então, um caso que, assim, foi um trabalho com o servidor, acho interessante contar. Como eu falei, eu conheci a magia do caos pelos servidores do Tommy Kelly, isso ainda em 2017, e tinha acabado de casar com o Rafa, e eu comecei a explorar esse universo mágico. Foi 2017, 2018? Foi antes da pandemia, isso eu tenho total certeza. E aí eu tava já explorando esse universo mágico dos servidores e fazendo várias magias e tal. E eu lembro que eu estava fazendo um evento, que eu tinha uma venda de ingressos, eu estava começando a querer pisar no digital, assim, e ia vender uns ingressos para um evento. E eu falei, não deu certo, né? O evento anterior não tinha dado muito bom. Falei, não, eu vou arregaçar as mangas e vou pôr um servidor para trabalhar. Vou colocar ele como um superior e eu como um subalterno. Pega a visão. Tipo, ele vai mandar o que eu tenho que fazer para fazer dar certo. Vamos pegar um CEO, né? Beleza. E aí eu explorava os do Tommy Kelly, eu falei assim, tá, qual que é aqueles que tem que fazer acontecer? Aí eu falei, vou pegar o reparador. Reparador, ele é narrado ali pelo Tommy Kelly como com o último que você deve convidar. Ele é para assim, se tudo que você já tentou deu errado, é ele quem vai resolver. E aí, tanto que a figura dele é um gangster. Né? E ele pergunta, a pergunta dele é, tudo pode ser consertado.
desde que você pague o preço. A pergunta sempre vai ser, você tá afim de pagar o preço? Beleza. Chamei ele. Fui lá, fiz o evento, não sei o quê. Vamos vender a Brisa Libertadores de Ingresso. Pô, deu bom. Vendeu. Falei, cara, é isso. Aconteceu. E aí? Tá. A gente precisa vender o último mais um lote. Não, porque como o primeiro já tinha sido muito ruim, esse agora deu, mas ainda tem coisas para resolver, tem contas para pagar, não tá bom. Vamos fazer já, abrir o segundo evento, mais um lote de ingresso. Falei, vou chamar ele de novo. E aí foi lá, ó, seguinte, vamos lá, de novo, é pro que tem que dar certo, ó, me coloca no caminho certo. Essa foi a frase de merda. Me coloca no caminho certo. Abrimos as inscrições e não vendeu um único ingresso. Foi o flop do flop. Rapaz. Assim, porra, foi foda, porque aí, assim, reverberações, né? Você atrasou fatura de cartão para pagar, porque as coisas de internet você investe em tráfego, deu vários perrengues, assim, de dinheiro, e teve que me recuperar aos poucos. Pagar a fatura mínima e deixar o restante para outro mês, assim, umas loucuras. Mas, porra, cara, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. E eu falei, putz, que bosta. Aí, assim, além de tudo, né, como trabalho com magia e espiritualidade, ainda me achei uma fraude. Eu falei assim, não, eu não sou um bom mago, eu não sei, ai, que bosta, eu preciso, quero mais. Porque, assim, sou capricorniano, gente. A clássica crise. Clássica 15, eu sou capricorniano. Então, o que quer me fuder é minhas magias de prosperidade não dar certo. Nossa! Meu putaço. Crise espiritual já, crise financeira, foi um mês perrengueiro e tal. E aí, meu marido, eu e o Rafa, a gente foi fazer curso livre de psicanálise, né? E ele sentou para fazer uma análise comigo. Não sei o que, tal, Eduardo, você quer fazer esse evento? Eu não quero fazer esse negócio, não aguento mais também. Ali caiu. Eita. Quando eu pedi pro servidor me colocar no caminho certo, ele falou assim, beleza, você precisa largar a mão disso daí, você precisa desistir disso, não é isso que você quer fazer. Uhum. E eu coloquei justo o servidor, que era o mais filho da puta, mas eu gosto de ser, tá aqui. Prefiro sempre ter amigos do que inimigos. Mas ele ele falou assim, esse servidor é aquele cara, você vai pagar o preço do que você quer. Ele vai te dar o que você quer, só que você vai ter que pagar o preço disso. E aí, depois de olhar por toda essa ótica e analisar, eu falei, cara, eu não queria fazer o evento. Não era o meu desejo. Eu estava fazendo só por dinheiro. Então, quando eu falei que eu queria ir pelo caminho que eu, né, tem que me coloca no caminho certo, ele falou assim, beleza, o seu caminho certo não é esse. Só que você está insistindo. Preço você paga fracassar a ponto de você desistir disso. Uhum. Não fui nem um pouco confortável. Foram 2 meses para se recuperar financeiramente, porque aí o cartão vira bola de neve. Uhum. Ansiedade, pressão, né, econômica. Então, foi pesado. Foram 2 meses, assim, bem dolorosos, a partir daquela falha. E no meio desse processo ainda ter que parar e falar assim, tá, o que eu quero executar? Então, e aí ter que construir com a pressão da dor é mais difícil. Né, com essa da dor de, putz, tem conta, vai vencer, vai ter boleto que vai chegar, vai ter conta de água, vai ter conta de luz, a gente tem que fazer mercado. Né, são pressões perrengueiras que acontecem, né? Então, depois no final acabou dando tudo certo, né? E tanto que foi, assim, a parte positiva. Ter ganhado essa consciência antes da pandemia, quando teve a pandemia, eu estava muito no fluxo do que eu realmente queria fazer. Uhum. Que aí eu tinha decidido falar sobre magia. Né? Eu decidi falar de magia, como eu comentei, no finalzinho de 2019. E aí eu entrei num fluxo e, como eu estava vindo para a internet, foi um momento para mim muito positivo, visto que as pessoas estavam todas em casa dando atenção à internet. Foi um momento muito pesado também, de o que a gente estava vivendo, né, da pandemia todo, né? Eu perdi familiares,
por conta do Covid, foi bem pesado. Porém, a parte profissional fluiu. E acabou, inclusive, virando na época que a gente não podia fazer mais nada, tudo dentro de casa. Foi um momento, assim, que eu consegui fluir, fiz projetos muito legais. A escola nasceu naquele período, eu conheci você naquele período, assim, de conversar. Já acompanhava no YouTube, mas a gente se conheceu por conta de projetos naquele período. Sim. Fazendo lives e tal. Então, foi muito bacana no sentido de que a parte profissional, e era a única coisa que eu podia fazer no meio de uma pandemia, preso em casa, estava alinhado com algo que eu realmente tinha prazer em fazer. Eu já não estava mais fazendo só pelo dinheiro. E aí as coisas fluíram. Mas para chegar nisso, foi muito doloroso o processo de passar por instabilidade financeira, de você... E até mesmo questionar a própria magia, porque é isso. A primeira que o pedido foi me ajuda a vender os ingressos, ele fez. Sim. Aí na segunda, na empolgação, deu certo, ele ajuda, vou lá, chamo de novo, me coloca no caminho certo aí. Entendeu? Mas, no final, o que eu pedi aconteceu, mas foi um rebote que não era o que eu desejava naquele momento. O pedido foi concretizado, mas o rebote, isso me trouxe muita consciência também de entender, olhar para os pedidos no processo, pensar o que você fala, como você fala, a liberdade que você dá para esses seres atuarem, né? Essa coisa de colocar ele como o mandador ou como o subalterno futuro de vez ali, porque aí eu tive foi foda parar o processo, porque eu tinha colocado ele numa posição em que era para mim era difícil reequilibrar. Então eu tive que ver esse processo praticamente até o fim, de ver os projetos que eu tinha antes da escola, antes de falar de magia. Esses projetos todos morreram, eles morreram, todos esses projetos morreram, e eram projetos que a gente já estava vindo para o digital, tentando tal, e deu muito ruim, mas vingou quando eu vim para o digital com um projeto para falar sobre magia. Só que foi pesado. Interessantíssimo. Justamente por conta do quanto que é uma magia que funcionou, mas é difícil dizer que deu certo no sentido de que não correspondeu com a sua expectativa de resultado. Bem compreensível. E é uma lição muito interessante, né? O quanto que tomar atenção com aquilo que a gente deseja, tomar atenção com aquilo que a gente coloca como intento mágico, abre portas para a gente se desenvolver e se conhecer melhor. Porque talvez faltou, naquele momento, de uma determinada área sobre si, um autoconhecimento mais profundo que teria te prevenido de pedir o que você pediu da maneira como você pediu, de seguir a direção que você seguiu, e acabou que, tal qual era o mote lá do servidor que você mencionou, você tem que pagar o preço, e o preço foi pago com o seu aprendizado, no fim das contas, né? O processo de dor árduo que levou para você conseguir aprender, tipo, é essa a direção que eu quero, mas teve que aprender isso com dor. Foi. E é uma coisa assim, o que fez o processo que vai ser menos dolorido foi essa conversa que eu tive com o Rafa em base de análise. A gente tinha fazia tipo 6 meses que a gente tinha terminado o curso de psicanálise. Então a gente estava muito nessa vibe de analisar as coisas através de um viés psicanalítico. E aí a gente... Então, assim, hoje o que eu faço, hoje uma coisa que eu faço sempre, toda semanalmente eu tenho uma psicóloga, né, faço terapia toda semana, e eu recomendo muito para todo mundo, porque essas pequenas, a falta de conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, é onde muitas vezes surgem sementinhas aí para dar merda nas nossas práticas mágicas. Então, eu aconselho todo mundo a buscar, de alguma forma, fazer terapia, nem que seja nem que você busque uma faculdade de psicologia e vai lá para ser atendido pelos alunos que estão fazendo os estágios, sabe? No atendimento social. Sim. Se você não tiver a condição, hoje, de você fazer terapia. Mas eu acredito que é uma coisa imprescindível
hoje, porque é buscar se conhecer. E muitas vezes, por conta das próprias sombras que a gente tem, tem coisas que a gente não vai acessar sozinho. Vamos precisar do olhar, um olhar externo nos provocando e nos cutucando ali para a gente poder entender. Então, né, nesse momento dessa prática mágica, quem me ajudou ali foi meu marido, que foi fazer uma análise comigo, conversou até de entender que eu estava fazendo algo que eu não queria, estava fazendo puramente por dinheiro, mas eu não estava tendo uma real satisfação, um desejo. Então, eu tive que buscar algo que eu realmente gostasse para trazer para o digital. Não ia ser muito difícil sustentar um projeto do qual eu não me envolvesse de me lambuzar. E aí foi assim que eu decidi falar de magia, porque era uma coisa que eu já estava começando minha coleção de livros, então foi um processo. E é interessante quando a gente aprende a conectar aquilo que a gente faz em Círculo Mágico com esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Eu, pessoalmente, tenho muito essa linha de eu conecto um resultado mágico com uma autolapidação a respeito de alguma coisa que eu identifiquei que eu preciso desenvolver e trabalhar em mim mesmo. É uma coisa que eu acho muito interessante. E outro ponto que eu comento também sobre o quanto que quando a gente encontra algo no qual a gente consegue se lambuzar de fazer aquilo, que a gente tem prazer em fazer aquilo, é muito mais fácil para a gente conseguir ter resultados interessantes para isso, para nossa vida, para isso ser uma porta para a gente poder viver a vida como a gente genuinamente quer viver, porque você faz muito bem aquilo que você gosta de fazer. E até mesmo as coisas que você não gosta de fazer, mas que são necessárias para o seu trabalho, são ressignificadas. Tem muitas partes do meu trabalho também que não é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas que eu consigo ter mais vigor para fazer aquilo, porque eu sei que a meta, o meu objetivo é eu poder estar lá dando os meus aulões, dando os meus workshops, fazendo as mentorias com os meus alunos, fazendo os encontros com os meus alunos mais avançados. O momento que eu estou na sala de aula ensinando sobre qualquer assunto, e o melhor assunto o assunto que eu mais gosto de ensinar é sobre magia, também na escola Caosofia. Eu sei que estar lá é tão bom, tão gostoso, eu consigo me entregar tanto para aquilo que todas as outras coisas que eu preciso fazer para poder chegar naquele lugar tem um peso menor. Porque eu sei que aquilo que eu estou vivenciando tem propósito. E quando a gente desempenha um trabalho que tem propósito, a gente se entrega para ele, e o fato da gente se entregar para ele e desempenhar ele também faz a gente brilhar a longo prazo. Sim, concordo plenamente. Então, o melhor caminho que tem é você conseguir ter esse olhar para dentro e sentir. E como você falou, às vezes você vai ter partes que são mais complexas, é o que a gente não gosta, ou que é mais difícil, mas que a gente entende que faz parte do processo e por isso a gente consegue sustentar. Eu comparo a cozinhar. Para você comer uma boa refeição na sua casa, você vai ter que preparar essa comida. Eu sei que a parte mais deliciosa vai ser a parte de saborear. Porém, você, em prol de comer aquilo que você tanto gosta e tanto deseja, você aceita passar pelo processo da preparação. E, claro que a gente pode, né, dar uma melhorada no processo. Por exemplo, pegando esse da cozinha, você pode pôr uma música, um podcast como esse para ouvir. Então, você pode fazer alguma coisa para deixar mais leve. E nós também podemos buscar várias formas de deixar até aquilo que é mais complexo ou mais pesado do que a gente tem que fazer para viver aquilo que a gente transborda e se lambuza, a gente pode buscar maneiras, e é mais fácil, inclusive, buscar essas maneiras quando você está com foco naquilo que você vai se lambuzar. Sim. E você me falou sobre cozinhar com música, com podcast, a Stack em casa, que é a cozinheira principal, né, aquela que mais cozinha, que ela é excelente na cozinha, também está sempre escutando, assistindo filme. E eu que fico encarregado das louças, sempre, eu sempre fecho a porta da cozinha, boto uma música, boto alguma coisa para escutar e vou lavando louça para deixar mais leve. E para conectar mais ainda com o tema do que a gente está abordando hoje, inclusive tornar mais leve a rotina relacionada com a própria jornada de treino e de prática mágica. Porque eu vejo que isso é uma dor muito grande. E isso é uma coisa assim, Edu, eu tô até
relendo algumas obras mais iniciais relacionadas com a magia do caos, relacionados com o treinamento no começo da jornada, de como que os autores recomendam você praticar e treinar. É muito comum eu ver os autores falando sobre o treinamento mágico de uma maneira muito pesada. É muito do tipo assim, até os autores que tentam ser leves falando a respeito disso, como o Phil Heine, de falar, ah não, mas é porque de fato faz parte da jornada. Todos eles falam, cara, tem um momento que você vai ter que ter disciplina e ter consistência, e que você vai ter que mesmo superar o tédio que vai vir com a prática, porque vai chegar num ponto que você vai se sentir entediado, porque você vai estar lá tentando meditar e não consegue, vai estar lá tentando incorporar e não consegue. Mas penso eu que aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver coletivamente métodos cada vez mais interessantes, mais lúdicos até, de conseguir se engajar com a prática e o treinamento mágico, para que aquilo faça parte do seu cotidiano não como uma obrigação, mas como uma coisa que você consegue fazer, inclusive te dando um certo prazer em poder desempenhar aquilo. É conectar o treino mágico não como sendo uma coisa que para muitas pessoas é chata de uma simples musculação, mas é uma coisa que já vem mais pro lado de, cara, o que é mais legal para você poder desenvolver o seu lado aeróbico? É você ficar na esteira caminhando ou é uma partida de basquete em que você corre, você pula, você para, você tá ali disputando para poder conseguir pegar a bola e ao mesmo tempo você tá exercitando seu corpo, tá exercitando seu coração, tá fazendo a sua atividade aeróbica. Acho que a longo prazo, né, quando a gente mira nessa direção, a gente consegue ir ajudando os nossos alunos a desenvolver formas de estudar e praticar magia de uma maneira que não soe tão pesada, porque não precisa necessariamente ser tão pesada sempre. Porque na medida que você consegue desenvolver ali até um certo prazer, um certo gosto com aquela prática, aí sim você começa a conseguir pegar um peso mais pesado no treinamento, nas coisas. Aí sim você vai tentar meditar por 1 hora consecutiva, depois de você já ter aprendido a usar alguns exercícios de concentração mais leve por 10, por 15 minutos, usar alguma hora do seu dia que você está no ônibus para entrar num estado meditativo e contemplativo dentro do ônibus, observando o cenário e as pessoas e parando de ter pensamentos porque você está envolto naquilo que está ao seu redor, contemplando as coisas. Eu penso que a gente consegue usar esse efeito do podcast, da música lavando louça para muitas outras coisas, inclusive para a Jornada Mágica. Concordo plenamente, concordo plenamente. Se você tem dificuldade de me concentrar, de treinar a concentração, começa lendo um livro. Boa. Leia 2, 3 páginas e faz um resumo do que você leu por áudio para você no WhatsApp. Uhum. Pronto, você treina a concentração. Foco em algo. Por mais que tenha algum ruído externo, o celular apitou, você está focado em algo. Começo, meio e fim. Vou ler 4 páginas, ou vou ler este capítulo. Leio, termino. E aí eu estou focado. É um foco. É um foco, é um treino. É um treino. E é um treino aplicado, ainda por cima. E falando em treino, Du, eu comento o seguinte. Para quem tá, né, esse é o primeiro episódio do nosso espaço, da Jornada Mágica, vocês vão agora entender que uma proposta que tem do nosso podcast é que todo convidado, em toda aparição que vem aqui, mesmo que vai ser um convidado de mais de uma vez, toda vez que aparecer aqui no podcast, vai trazer alguma sugestão de exercício, vai explicar sobre um exercício, ou vai conduzir algum exercício de treino e prática mágica para os nossos espectadores, ouvintes e as pessoas que acompanham o podcast. Porém, este exercício, essa parte da gravação que eu vou fazer com o Edu, ela é exclusiva para as pessoas que são apoiadoras do Jornada Mágica. Então você que está escutando pelo Spotify, você que está assistindo no YouTube, você vai ver aqui embaixo, em algum lugar, um link, uma descrição, para vocês poderem se tornar apoiadores do Jornada Mágica pelo Catarse.
E lá vocês vão receber vários benefícios. Vão receber os conteúdos exclusivos dos convidados, vão participar de lives exclusivas comigo falando a respeito de treinamento mágico e etapas da jornada mágica, tirando dúvidas do que vocês têm sobre como se desenvolver melhor em várias áreas da parte da magia, além de outros benefícios para os diferentes níveis que vocês encontrarem no Catarse. Então, se você quiser acessar o exercício que o Edu vai trazer hoje aqui pra gente na gravação, você vai ter que se tornar apoiador e poder fazer parte desse coletivo de companheiros de jornada mágica. Agora, né, antes da gravação do exercício, eu quero ter um momento nosso da gente também, para os ouvintes públicos, né, gratuitos, pra gente poder também ter um momento de despedida desse episódio fantástico, dessa abertura fantástica que a gente fez aqui pro Jornada Mágica. Edu, tô muito agradecido por você topar participar, por você se abrir com a gente, né? Eu sinto que a gente foi se conhecendo muito aos poucos desde lá de 2020 e a gente teve ocasiões muito sincrônicas da gente se esbarrar em locais públicos e eu de repente olhei e falei assim, pô, aquele cara que eu só conhecia lá, que tinha um canal, que eu só troquei uma ideia, eu acho que ele é um cara que parece ser muito mais legal do que eu imaginava antes. E aos poucos a gente começou a estreitar esse laço. E eu fico muito contente de você se abrir comigo aqui e abrir com as pessoas que vão ser ouvintes do podcast sobre os episódios que você narrou, se despir e aceitar falar de um episódio que foi um fracasso pronto, que eu achei muito corajoso, muito interessante e muito genial também, porque isso faz você ser mais real. Ser capaz de ter tranquilidade, de falar publicamente sobre um fracasso mágico, pra mim, é o broche do seu sucesso. Porque você tem que ter muita confiança sobre quem você é, aquilo que você faz, aquilo que você vive, para ser capaz de admitir que uma coisa que você fez não deu certo. Meus parabéns, então, pra você. Gratidão. Eu me guio muito na minha vida por um poema chamado Poesia em Linha Reta. Ou em Linha Torta, nunca me lembro o nome exato, mas é alguma coisa assim. É do Fernando Pessoa, em que ele vai questionar como é difícil encontrar pessoas de verdade no mundo. Ele fala, eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes rele, tantas vezes pulha. E tem um trechinho que ele fala, onde é que há gente de verdade no mundo? Estou farto de semideuses. Eu, diante de todos esses belos, impávidos colossos, tenho sido covarde, quando visto o soco tenho me agachado, tenho sido traído, envergonhado. Precisamos de verdade. Infelizmente, as redes sociais trouxeram para esse universo da magia uma espetacularização e uma postura muito que começou lá atrás, né, com as fotos do Instagram de viagens perfeitas, pratos de comida perfeito, e hoje são praticantes de magia perfeita, pessoas com resultados fabulosos, e a vida não é assim mesmo. Quem mostra muita perfeição, para mim, eu desconfio. Então, é incrível essa proposta que você trouxe de ter um ambiente onde a gente pode ver magistas de verdade, pessoas reais. E parabéns, por isso que eu já comecei falando e encerro falando que esse podcast vai ter vida longa por conta disso. As pessoas estão, assim como o Fernando Pessoa lá, há muitos anos atrás, estão carentes de pessoas de verdade. Fabuloso, irmão. Muito obrigado. Agradeço também a quem escutou e acompanhou esse primeiro episódio da Jornada Mágica com o Edu. Compartilha, por favor. Compartilhem e até por acaso.